Amém, amadas. Boa noite, irmãs, amigas e companheiros. Vou agora falar, de uma mulher que, em tempos difíceis, ela se encheu de coragem, se posicionou para Cristo e pela igreja, num momento tenebroso que a igreja estava passando. Então, vou compartilhar, não vou ler muitos versículos, vou fazer um relato narrando a história, porque para chegar até na pessoa de Maria, que essa mulher é Maria, mãe de João Marcos, para me chegar até a ela, eu preciso fazer um relato. Existe um contexto que eu vou passar para as irmãs, para chegar até a pessoa de Maria, mãe de João Marcos. Amém? Então, vou começar. A história está em Atos 12, até Atos 11, que eu vou compartilhar. Amém? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados, cada uma, para o guardarem intencionalmente, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, aqui existe uma história, que teve que prender Pedro, e por uma guarnição muito forte. Por quê? Porque no passado, em Atos 5, já havia tido uma história que tinha prendido os apóstolos, Ali o sacerdote havia prendido os apóstolos por inveja, colocado no cárcere, mas à noite o Senhor enviou um anjo e soltou os apóstolos, e o Senhor pediu que os apóstolos fossem pregar nas sinagogas, o que é toda a palavra da vida que ele tinha dispensado para eles falar ali aquele povo. Então, por causa desse relato, que Herodes, dessa vez, resolveu por mais guarda, mais guarnição para a segurança de Pedro. E aqui na história também fala que eram os dias dos pães asmos, que era uma festa da Páscoa. Essa festa durava 7 dias, e eles estavam nessa transição dessa festa, por isso eles prenderam a Pedro, e continuaram a festa, não sabemos quantos dias, se era 3, se era 4, para poder soltar Pedro, para poder também eles maltratarem Pedro, E, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardarem intencionalmente, apresentar ao povo depois da Páscoa. Então, essa era a intenção de Herodes. E Pedro estava muito bem guardado, como disse o irmão Miguel, ele estava mais preso do que antes, 4 escoltas, era 4 soldados, cada um era 16 soldados para guardar a Pedro, uma só pessoa. E Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração, amados, havia oração incessantemente a favor de Pedro. E era uma oração contínua, era uma oração com fervor, era uma oração com direção, sabe? Era uma oração com unanimidade, porque era a igreja que estava orando, e orando também à noite. Senhor Jesus, olha, então, esse é um modelo, é um exemplo para nós muito forte, que quando a igreja está passando por uma situação, nós podemos também praticar,
esse tipo de oração, estamos aprendendo, né? A Bíblia nos ensina vários meios de cooperar com Cristo e com a igreja. No verso 6 fala, quando Herodes estava para prendê-lo, naquela mesma noite Pedro dormia, sabe? Quando Herodes estava para apresentá-lo, não é prender, apresentá-lo, né? Pedro estava dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, imagina, a igreja estava na noite orando, implorando, rogando por Pedro, mas Pedro dormia descansadamente, algemado, um ao lado direito, o braço direito, outro braço esquerdo, com o soldado. Mas Pedro estava descansado, Pedro estava dormindo. Eu imagino, né, que se no dia seguinte vai me mandar soltar, porque está prestes ali, não sei se eu vou morrer, se eu vou viver, porque Tiago já havia morrido. Ele viu seu companheiro ali, né, ser passado ao fio da espada. Mas Pedro não estava preocupado. Por quê, amados? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 23, diz assim, pois ele, quando Pedro, vocês estão me ouvindo? Amém, amém. Amém, amém. Quando Pedro andava com o Senhor Jesus, ele tomou o Senhor Jesus como modelo. Então, aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 23, né, a irmã projetou, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, Pedro não estava nas mãos dos homens, ele se considerava nas mãos do Senhor, aquele que é o reto juiz e pode julgar retamente. Louvado seja o Senhor. Vamos prosseguindo aqui, ainda em Atos 12, no verso 6, que diz que ele estava, né, para apresentar à noite, Pedro dormia, e os soldados, né, ali do lado dele também dormindo, né? Agora, o verso 7 diz assim, eis, porém, que sobreveio. Bom, aí o Senhor entrou na história. Senhor Jesus, pela oração da igreja, pela fé de Pedro, Deus pôde agir. Deus achou uma porta para que ele pudesse realmente fazer o que ele tinha para fazer. Quando a igreja ora, quando nós realmente entregamos ao nosso Senhor, ele pode fazer infinitamente mais, né? Tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, aqui no versículo 7 diz, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te, ó Senhor Jesus, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Irmãos, as cadeias, algemas, soltou dos braços de Pedro. Ó Senhor Jesus, né? E disse o anjo, cinge-te, calça a sandália. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Senhor Jesus. Então, Pedro estava ali sem cinto, estava totalmente, né, tranquilo, dormindo, né, o anjo do Senhor, né, tocou ao lado, né. Primeiro, o anjo do Senhor, ele iluminou toda a cela. Os soldados ali, o sentinela não viram. Continuou dormindo. Ó Senhor Jesus, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Soltou, irmão. As cadeias, irmãs, soltou, as cadeias soltou, as algemas soltou da mão de Pedro, né? E Pedro acompanhou o anjo, né? Aí passou, aqui a história diz, passou a primeira sentinela, passou a segunda, né? E eles não viram. E até o portão de ferro maior que dá para a cidade abriu automaticamente.
Ó, Senhor Jesus, esse portão abriu automaticamente. Aí eu até fiz, assim, uma analogia, olha, naquela época ali, né, o Senhor já usava, né, um portão eletrônico. Então, abriu espontaneamente, automaticamente, o portão de ferro maior que dá para a cidade foi aberto. E Pedro não entendia nada. Pedro estava como quem sonha, né? E, então, diz assim, então, saindo, seguia, sabe, sabendo que era real e que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Pedro não sabia o que ele estava fazendo. Ele simplesmente recebeu a ordem, não questionou. Depois de ter passado a primeira, a segunda, né, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, né, saindo, enveredaram. Depois que eles passaram esse portão, eles enveredaram. Cada um foi para um lugar. Cada um seguiu a sua direção, né? E por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aí que Pedro foi, né, entender o que estava acontecendo com ele. Então, para ele era um sonho, era uma visão. Aí Pedro, então, disse, então Pedro, caindo em si, disse, né, agora sei que verdadeiramente, agora sei que, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Porque o povo judeu estava numa expectativa, né, ali, um sensacionalismo com Pedro. Pedro ia ser morto, né? E Herodes queria satisfazer o desejo dos judeus. Mas o Senhor interviu, porque o Senhor é aquele que nos ama, que ouve a nossa oração e que cuida de nós, em toda situação. Por isso nós podemos, né, confiar no Senhor, né? E também agora passar no último versículo, que eu vou passar para as irmãs, que está em Apocalipse 3, versos 7 e 8, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ó Senhor Jesus, amadas, essa é a chave, essa é a chave. Na igreja, né, nós temos a chave também o Senhor usa a chave dele, e entregou também uma chave para a igreja, e a chave diz que tem posto verdadeiro, aquele que tem a chave, né, o Senhor tem a chave. E se nós temos a vida divina, né, se o Senhor deu tudo para nós, para a igreja também tem a chave, né, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém. Louvado seja o Senhor por essa palavra tão rica, e eu não sei se eu transmiti o encargo para as irmãs, mas então agora para entrar nessa personagem maravilhosa, Maria, mãe de João Marcos, né, e para contar realmente, né, um encargo para nós, eu vou chamar a irmã Eliana Bessa. Amém? Amém. Então, irmãs, Pedro, né, depois que experimentou essa libertação maravilhosa do Senhor, da prisão, por quê? Por causa da oração da igreja. Por isso que Pedro foi liberto dessa maneira tão extraordinária, tão maravilhosa, o poder da oração da igreja, né? E depois que ele saiu, que o anjo o deixou lá, ele solto, né? Ele pensou, e agora? Para onde eu vou, né? Ele se lembrou de quê? Da casa de Maria,
mãe de João Marcos. Quando ele foi solto, ele se lembrou da casa de Maria, mãe de João Marcos, para se refugiar. Ele foi para lá, irmãs, onde ali estava a igreja orando, estavam muitos irmãos orando. Na casa dessa irmã, que era uma irmã de posses, né? Sua casa era uma casa grande, onde ela podia acolher muitos irmãos. E nós podemos pensar assim, né? Trazendo para a nossa vida. Quando os irmãos estão numa situação de aflição, de perigo, de tensão, eles pensam em nossa casa para se refugiar? Na casa de quem eles vão se refugiar? Né? Será que eles procurariam a nossa casa, como Pedro procurou a casa de Maria? Então, irmãs, Maria, mãe de João Marcos, ela foi inserida nesse fato tão grandioso, né, que foi a libertação de Pedro, de maneira, assim, miraculosa, né, muito poderosa. E a casa da irmã foi a casa que Pedro procurou em primeiro lugar. Por quê? Porque ela era uma irmã que tinha o hábito de sempre acolher irmãos em sua casa. A casa de Maria, mãe de João Marcos, era uma casa de oração. Por que ela é caracterizada como Maria, mãe de João Marcos? Porque João Marcos foi um irmão muito importante, né? Ele era cooperador de Paulo e Barnabé. E João Marcos era sobrinho de Barnabé, filho de Maria. E João Marcos, ele tinha na sua casa, através da sua mãe, esse ambiente, né? Esse ambiente de reuniões da igreja. A casa de Maria era uma casa que acolhia os apóstolos, dava suporte aos apóstolos. Ali havia constantemente reuniões da igreja, onde Pedro dava mensagens, né? E, inclusive, quando Pedro foi para a casa de Maria, que ele bateu no portão, a criada de Maria, né, quando ela ouviu a voz de Pedro, ela nem precisou, ela nem abriu o portão, né, de tanta alegria que ela ficou, e ela nem abriu o portão, por quê? Ela conheceu ele pela voz, porque ela já havia ouvido muitas mensagens de Pedro ali na casa de Maria. Então, nós vemos, irmãs, que como foi importante essa casa, essa irmã, né? Era uma casa que, frequentemente, ela abria as portas para a igreja, ela amava a igreja. A situação em que Pedro foi liberto foi à noite, né, numa madrugada, e num ambiente de muita tensão, de muito perigo, de perseguição. E, no entanto, aquela casa estava ali aberta, à noite, e a igreja estava ali, né, reunida. Então, essa irmã Maria, ela não se importava consigo mesma, ela não se importava com seu conforto, ela não pensava assim, agora os irmãos querem vir na minha casa para orar, mas está muito tarde da noite, eu preciso dormir, eu estou cansada, né? Não. Ela não tinha esse coração. O coração dela era totalmente para Cristo e a igreja, né? Ela não amava a si mesma, ela não se preocupava com seu conforto, com seu bem-estar. Então, enfim, ela era uma mulher, Maria era mãe de João Marcos, era uma mulher de fé, muito corajosa, né? E
e que acolhia os apóstolos, que dava suporte aos apóstolos, toda a igreja. Então, a gente vê, irmãs, que ela foi uma mulher muito importante. Ela foi citada, né, apenas essa vez, apenas citar o seu nome. Mas nesse contexto da libertação de Pedro, ela foi muito importante, né? E nisso, a gente, trazendo para a nossa vida, nós podemos perceber como é importante o papel de uma mãe, o papel de uma esposa que ama o Senhor, que serve o Senhor, como ela influencia toda a sua casa, né? Toda a sua casa, todos aqueles que habitam ali naquela casa. É tanto que até a criada, né, que abriu a porta para Pedro, chamada Rod, ela foi influenciada por esse ambiente, né? Ela ouvia tantas mensagens de Pedro que Pedro chegou e ela nem abriu a porta e conheceu a sua voz, né? Por quê? Porque ela participava das reuniões, tudo algo que Maria, né, a dona da casa, proporcionava esse ambiente, né? Então, é uma grande lição para nós hoje, irmãs, que a nossa casa também, ela deve ser uma casa aberta, né? Uma casa de oração, onde nós podemos acolher os aflitos, né? Em situações de perigo, de tensão. A casa de quem os irmãos vão procurar? Quando alguém está passando por situações que são tantas, principalmente ultimamente, né? Nesses dias difíceis que estamos passando, irmãos com muitos problemas, né? Na sua família, problemas de doença com seus filhos. Onde eles vão se refugiar? É na minha casa, né? A minha casa é um lugar de oração. Então, que isso, irmãs, possa ser, essa irmã, ela é importante por isso. Eu acho que o fato mais importante dessa história é a libertação, a grande libertação de Pedro, né? Através da oração da igreja. Mas Maria, mãe de João Marcos, que foi um dos cooperadores, né, de Paulo e Barnabé, ela teve um papel muito importante nessa história, né, que acolheu toda a igreja, ali onde a igreja estava orando por Pedro. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que nós possamos ser como Maria, mãe de João Marcos, onde a sua casa era uma casa aberta para a oração. Amém.